Olá pessoal, uma boa noite a todos. Bom, nós estamos aqui depois de 2 semanas de pausa e vamos entrar na continuidade de Gálatas. E é um prazer muito grande, e até porque esse assunto é de suma importância e vital para todos nós. E você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, o seu bloco de anotações e também participar do chat. Você pode fazer as suas perguntas e a gente gosta muito quando você interage fazendo as perguntas e fazendo os seus comentários. Nós estamos aqui com a nossa Bíblia, com as nossas anotações e convidamos a todos vocês para que estejam também focados, se possível, desligando o celular e aprendendo, assim como nós também estaremos aprendendo com a palavra de Deus, né, Lina? É isso aí, boa noite, gente. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui com vocês, fazendo aquilo que a gente mais ama, ensinar o verdadeiro evangelho. E nada mais correto que falar o verdadeiro evangelho, porque é justamente o assunto da carta de Gálatas, né? Que a gente vem trazendo aí um estudo semana após semana, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para ficar um estudo muito completo. E o livro de Gálatas, vocês já viram desde o início, quem vem acompanhando com a gente, que é o livro em que Paulo demonstra aí toda a revolta dele contra o falso evangelho, contra os falsos irmãos, contra os falsos ensinadores, profetas, falsos mestres, enfim, tudo aquilo que vai contra a essência da verdade bíblica, do verdadeiro evangelho, do sacrifício de Cristo como único meio de salvação, como a fé depositada em Cristo como único meio de salvação. Contra tudo isso, Paulo vai contra. E ele é muito duro, e ele é muito radical. Veja bem, Paulo não está entrando em costumes, em nada que não tenha respeito com a salvação. Paulo unicamente está indo com toda a fúria contra a pregação de um falso evangelho, de agregar qualquer coisa que seja a salvação. Por quê? Porque Paulo deixou sempre muito claro o evangelho que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. A minha cruz basta. A minha morte na cruz basta. Foi isso que Jesus ensinou para Paulo. E é isso que Paulo prega. Então, qualquer possibilidade de agregar alguma coisinha à salvação, Paulo condena e diz que é maldito, né? Como a gente já viu nos estudos anteriores. Então, o capítulo 3 de Gálatas, 2 e 3 de Gálatas, é Paulo falando da justificação unicamente através da fé em Jesus Cristo. A gente já viu que ele condenou os Gálatas insensatos por começarem bem, começarem na fé, confiando na obra de Cristo, e depois estarem se aperfeiçoando novamente na lei, né? Na lei de Moisés, no qual a gente vai começar a entrar com profundidade na próxima semana. Mas Paulo, então, é muito claro. Mediante a lei, ninguém vai ser salvo. Então, a gente vai entrar aqui no contexto. Na semana passada, ou na live passada, ele usou a experiência bíblica de Abraão para mostrar para os Gálatas que Abraão foi salvo unicamente porque creu no Messias. Abraão creu em Deus, creu que Deus disse que dele viria o Messias. Abraão creu e descansou. Então agora ele vem no versículo 10 do capítulo 3 e diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, eu vou ir lendo versículo por versículo e a gente vai explicando, né, amor? Então, é muito importante a gente entender isso aqui, meus amores. Todos, pois, quantos estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não praticar toda a lei. Eu não me lembro bem se eu já cheguei a comentar aqui, mas quando a gente fala de lei, amor, as pessoas têm mandamento e leis, né? Como os 10 mandamentos, como a tábua lá da lei de Moisés, né?
As pessoas pensam que são os 10 mandamentos, Deus deu e acabou. Daí elas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço, tal. Ela acha que ela cumpre toda a lei. Ela não tem ideia da quantidade de leis que existe. Mandamentos, leis, estatutos, que estão todos na Bíblia. Tu já leu o livro de Levíticos alguma vez? Pergunta, tu já leu o livro de Levíticos? Eu te aconselho a ler, para tu ver a quantidade de normas, regras e leis e conduta, de conduta, de moral, de estatutos que Deus ordena o povo de Israel a cumprir. Não é só os 10 mandamentos, não. Então, a lei é uma só, mas dentro dessa lei existe um monte de regras, de costumes e de mandamentos e de estatutos e de ordenanças que o povo tinha que cumprir. E não cumprir uma só que seja, fazia com que a pessoa fosse culpada de todas as outras. Descumpriria todas as outras leis, né? Tudo. É como, por exemplo, a pessoa fala de boca cheia. Eu nunca matei. Mas ela teve inveja, ou ela cobiçou, puxa, queria tanto aquele carro que aquela pessoa tem. Ela cobiçou, puxa, a vida daquela pessoa é melhor que a minha. Ela não matou, mas se o vizinho dela acertou a vidraça dela com uma bola, ela deseja fazer um mal, né, contra aquele vizinho. Isso já é um assassinato. Só de pensar, ela já quebrou a lei, porque o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Ele falou, lembra do que os antigos falaram sobre a lei? Que se você matar, então você será condenado à morte. Mas agora, só de você desejar o mal da outra, você cometeu homicídio. Então olha só o que o Senhor Jesus está falando, ele está interiorizando a lei, porque muitos também dizem, não, Jesus veio então para revogar a lei. Não, ele veio para cumprir, porque nenhum de nós poderíamos cumprir. Nenhum de nós seríamos capazes de cumprir a lei. E quando Deus criou a lei, ele criou justamente para mostrar a nós, seres humanos, que nós somos incapazes de cumprir a lei. Não seria possível cumprir. Somente o Senhor Jesus cumpriu a lei. Somente ele foi capaz de cumprir essa lei e cumpriu toda, com perfeição, né? E não só os 10 mandamentos. Tudo, porque aqui a Bíblia é clara. Toda a lei. E dentro de toda a lei não está incluído só os 10 mandamentos. Está incluído todo o livro de Levíticos, todos os rituais, todos os costumes, todas as ordenanças, todos os estatutos, isso físicos, fora o interior, que é esse que Jesus ensinou, né? Que ele disse que só de tu olhar para uma pessoa com um olhar malicioso, tu já tá adulterando. Só de tu xingar o teu irmão, chamar ele de louco, com maldade, com raiva, tu já tá matando. Então, quando Paulo vem aqui e fala, aquele que está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Porque se não cumprir toda a lei, tá ferrado. Então é toda essa lei. Daí a pessoa pode dizer assim, como a gente começou falando. Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido, tal, eu posso, quando eu posso, eu ajudo as pessoas, tal. Não importa, se tu descumprir uma que seja, tu já é culpado de toda a lei, tu tá debaixo de maldição. E em que contexto a gente está falando aqui? No contexto da salvação. Por quê? Porque o falso evangelho, que é o tema de Gálatas, o falso evangelho atribui a salvação a obras da lei. Né? É isso que vocês têm que entender, meus amores. O falso evangelho, que aqui Paulo estava lutando contra, e contra o falso evangelho moderno que a gente luta contra, e por isso que a gente está aqui dando a cara para vocês, ensinando, ele atribui a salvação da nossa alma ao cumprimento da lei, à obediência, ao cumprimento dos 10 mandamentos, à obediência de obedecer a Deus, de cumprir os rituais, de se entregar, de fazer sacrifícios. Se atribui a salvação é isso. E o que Paulo está dizendo aqui? Vocês são tão insensatos que
Vocês preferem deixar de crer no que Cristo fez, porque ele foi o único, como o Anderson falou, que cumpriu a lei de capa a capa, desde o dia que nasceu até o dia que foi crucificado e ressuscitou? Vocês preferem deixar de crer nele, confiar unicamente nele, para praticar obras da lei, que é impossível vocês cumprirem? Porque não dá, não tem como. Então, olha só, meus amores, para vocês entenderem. Adão era o único, para vocês entenderem, meus amores, o peso da maldição da lei, e para vocês tirar o absurdo da ideia que alguém pode se salvar cumprindo obras da lei, obediência de rituais de igreja, de falso evangelho, para vocês tirar da cabeça esse absurdo, para vocês entenderem o peso da maldição da lei e por que Cristo teve que vir morrer, que daqui a pouco a gente já vai falar. Vamos voltar na história e vamos entender. Adão era o único homem que tinha condição de cumprir a lei. Era o único, porque ele estava vivo e ele vivia num lugar perfeito, num paraíso perfeito. Ele andava com Deus, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele era amigo de Deus. Então ele tinha condição, porque ele ainda não conhecia o pecado. E ele falhou, e ele não obedeceu. Ele podia, e ele não fez. Agora imagina eu e tu, que vivemos, que nascemos mortos espiritualmente, herdamos essa morte dele, nascemos já corrompidos desde a nossa mocidade, de acordo com o próprio Deus lá em Gênesis. Vivemos num mundo de pecado, de maldade, de egoísmo, de ambição, de ingratidão, num mundo que jaz no maligno. Vocês acham que a gente vai ter condição de cumprir a lei? Não tem como. Não existe a mais mínima possibilidade. Por mais bem intencionado que tu seja, não existe a mais mínima possibilidade. E a gente volta e repete. Tu pode cumprir 2.999 leis, porque juntando tudo são mais de 3.000, entre normas, estatutos e regras e 10 mandamentos, são mais de 3.000. Tu pode cumprir 3.000. Mas se tu não cumprir uma só, tu é culpado, tu é condenado, tu está debaixo de maldição. Então por isso que Paulo está batendo forte. Deixa de ser burro, de querer continuar vivendo debaixo da lei. Será que vocês não veem, não entendem que Cristo realmente teve que vir e descer, padecer naquela cruz, justamente porque ninguém poderia? O único que podia ter feito não fez, que foi Adão. Agora tu vai querer. Seja um pouquinho honesto, sincero contigo mesmo e olha para ti e vê se tu tem capacidade de cumprir a lei. Começando pelo principal mandamento. Começando por esse aí, porque esse aí não sobra nada pra gente. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, às 24 horas do dia. Quem é que consegue fazer isso? Ninguém. Só Jesus pôde fazer isso. Não sei se eu continuo aqui, amor, ou tu quer falar alguma coisa? Pode continuar. Então ele vem e fala, então maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí ele vem e fala, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque está escrito, o justo pela fé viverá, ou o justo viverá pela fé. Veja que Paulo afirma, é evidente que ninguém pode ser justificado diante de Deus, ninguém pode ser salvo. Toda vez que a gente usa a expressão justificado, é salvo, tá, gente? Então, é evidente que ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, porque ninguém pode cumprir. Não existe a mais mínima possibilidade. E aí ele fala, porque o justo pela fé viverá. Que fé é essa? Como a gente falou no vídeo anterior, que fé é essa? A fé depositada naquele que o único que pode cumprir. Porque o único que pode cumprir a lei do início ao fim foi o Senhor Jesus. Então isso, meus amores, é viver pela fé. Essa é a fé que agrada a Deus, que sem ela é impossível agradar a Deus. Sabe essa fé fantasiada como pavão que o falso evangelho ensina? Que é uma fé que tem que estar em ação, é uma fé que tem que estar em prática, é uma fé depositada no altar, é uma fé depositada na palavra de um homem, aquilo que o homem falou, se tu crê vai acontecer. Sabe essa fé falsa, mentirosa que não existe? Pois é, essa fé é a fé do falso evangelho, não é essa fé aqui.
Porque a fé que a Bíblia fala, que está escrito lá em Abacuque, que Paulo repete em Romanos, que Paulo repete aqui em Gálatas, o justo viverá pela fé, essa fé aqui é a fé de depender em Cristo, na obra dele na cruz. É só isso, essa é a fé verdadeira. Sem ela é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem ela eu não vou confiar em Cristo que morreu no meu lugar e eu vou continuar confiando em mim. Eu vou continuar confiando nas minhas obras. Eu vou continuar achando que eu preciso fazer muitas coisas para ser salva. E no que eu acredito que eu preciso fazer muitas coisas para ser salva, eu estou confiando em quem? Em mim. Então, amor, o dia que eu faço muito, eu estou super salva. O dia que eu não faço nada, então eu estou super condenada ao inferno. É uma bola de neve, é um sofrimento. Essa semana, amor, eu te comentei, né? Eu gosto de falar. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma jovem que mandou mensagem e ela dizia assim pra mim: olha, eu conheci o teu canal, não sei, nunca vi na vida, não sei nem da onde é. Ela não disse, ela só me se apresentou, meu nome é fulana. E eu cheguei ao teu canal, assim, do nada, ela falou. Simplesmente, um dia apareceu um vídeo, eu cliquei, e aquele vídeo me deixou tão impactada, que me levou, eu fiquei tão impactada com a mensagem que eu ouvi, que eu fiquei curiosa e fui assistir outros vídeos no teu canal. E eu queria te falar uma coisa, ela disse assim: pela primeira vez na minha vida, alguém me ensinou o verdadeiro evangelho. Alguém me mostrou na Bíblia que para mim ser salva, eu tenho que confiar unicamente no que Cristo fez. Porque sempre me ensinaram que eu tinha que fazer ou deixar de fazer coisas. Pela primeira vez eu ouvi que eu sou salva pela fé e não pelas obras que eu faço. Ela disse para mim, e eu fiquei tão impactada com isso, tão maravilhada com isso, porque tantas vezes eu sofria com medo do inferno. Tanto é que várias vezes eu pensei em tirar minha vida. Ela falou, com medo de ir pro inferno, ela pensava em tirar a própria vida, mas que pela primeira vez ela tinha ouvido isso aqui, que a gente está ensinando para vocês, que a salvação é unicamente pela fé, não depende daquilo que eu faça ou daquilo que eu deixe de fazer, que é o que o falso evangelho ensina. Ou tu tem que fazer, ou tu precisa deixar de fazer isso. Assim tu vai agradar a Deus. E não, a fé que agrada a Deus é essa. O justo vai viver pela fé, na fé depositada dia após dia na obra que Cristo fez na cruz. Então, essa é a fé que salva, não essa fé fantasiosa inventada pelo homem e pelo falso evangelho. E aí ele fala assim: ora, a lei não procede de fé. Ou seja, o cumprimento da lei não depende da fé. O cumprimento da lei é o quê? Lei tu tem que obedecer, né, amor? Deus mandou, tu obedece, pronto e acabou. Isso não procede de fé. Aí ele vem e fala assim: a lei se obedece. Ora, aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Paulo tá dizendo, ó, se tu te garante, é isso aqui que Paulo tá falando. A lei são mais de 3.000. Lembrando que se tu descumprir uma, tu tá ferrado, porque é como se tu tivesse descumprido tudo. A condenação ao inferno é a mesma. Se tu te garante em cumprir, tu vai ser salvo por ela. Agora, tu vai encarar o desafio? Foi isso aqui que Paulo quis dizer. Se tu quiser viver pela lei, mas cumprir elas todinhas, ao pé da letra, pergunta, quem é que faz? E a tensão de Paulo aqui com os judeus era essa, porque os judaizantes queriam provar que era pela lei que eles tinham vida, né? E Paulo estava dizendo que não, que era pela graça, que era por Cristo, pela obra de Cristo na cruz, porque ele sim cumpriu toda a lei com perfeição. E essa era a tensão aqui de Paulo com os judaizantes e com os gentios. E Paulo está dizendo, o justo viverá pela fé, não é pela sua justiça. Não é pelas suas obras, não é pelas suas normas e costumes, mas sim mediante essa fé, que é a fé salvífica, a fé que foi revelada a Abraão e a todos os que são descendentes de Abraão, aos filhos de Abraão na fé, a fé salvífica
que é revelada a todos aqueles que são justificados por essa fé. E tu sabe que olha como é uma cegueira espiritual muito grande. Por quê? Porque os judeus vivem até hoje esperando pelo Messias. Eles vivem esperando pelo Messias até hoje. A lei deles sempre focou no Messias que viria. Sempre focou no Messias que viria. Eles têm todas as promessas dos profetas do passado, do Messias que viria. Mas eles ficaram tão religiosos no cumprimento da lei e tão confiantes neles mesmos de cumprir a lei, que quando o Messias veio, eles preferiram ficar na lei e desprezaram o Messias. Olha só que loucura. É uma loucura inexplicável, gente. Eles ficaram cegos, né? Cegos por essa religiosidade, que eles não conseguiram ver. Foi até o que nós falamos nos versículos anteriores, que eles estavam como com vendas nos seus olhos. Porque todo religioso, ele tem uma venda nos olhos. Todo religioso traz essa venda, ele não consegue ver. Então ele vai atacar, ele vai defender a sua religiosidade, ele vai bater no peito dizendo que ele é o único certo, que ele está certo, todo mundo está errado. E era isso que os judaizantes estavam fazendo. Eles estavam contendendo com Paulo, estavam querendo provar que eles estavam certos. Olha só o perigo da religiosidade, né? Porque e induzindo outros ainda, né? Eles queriam, nós temos a razão e querendo induzir outros a acreditar no mesmo que eles, né? Influenciaram o próprio Barnabé. E os gentios que ali estavam, e se não fosse Paulo, ele como se diz, desarraizar aquele perigo iminente que estava surgindo ali no meio da igreja de Galácia, então eles teriam sido contaminados, né? Mas Paulo vem com essas cartas e ele confronta isso, ele não aceita isso, porque era um perigo que estava nascendo no meio dos cristãos, dos gentios. E isso acontece hoje. Você vê que hoje é da mesma forma, isso não acabou. Na maioria das igrejas, né, entre aspas, igrejas, mas acontece isso, da religiosidade se instalar ali, da hipocrisia se instalar no meio daquelas pessoas que são sinceras, e a religiosidade sobrepujar, né, os bons costumes, porque existem bons costumes, mas a religiosidade deles acaba sobrepujando isso e aquilo se torna uma regra, né, dentro dessas igrejas. Então veja o perigo aqui que Paulo está enfrentando, e por isso que ele vem, contende aqui, ele discute isso com muita força, a ponto de dizer que aquele que está debaixo dessa lei está debaixo da maldição. Vocês atribuem que a salvação vem por essa lei, então vocês estão debaixo de maldição. Vocês não confiaram na obra de Cristo, vocês não confiaram na sua obra perfeita na cruz. Vocês estão confiados, agarrados a essa lei, que não foi dada para a salvação, que não sustenta a nossa relação com Deus. E a gente vai falar sobre essa lei no próximo vídeo, com muito mais, vamos aprofundar mais nesse assunto da lei, porque a lei é perfeita, a lei é boa, a lei é de Deus, Deus criou a lei, Deus não se arrependeu, né, Aline, de ter criado essa lei. Deus criou ela com perfeição. E por isso é importante você entender a lei. Nós vamos falar na próxima live com muito cuidado sobre essa lei, porque nós precisamos compreender a lei de Deus, que é perfeita. E ela é perfeita, ela é boa. Foi Deus quem a criou. Sempre levando em consideração, né, que essa lei boa e perfeita é para convivência entre sociedade e para conduzir a Cristo, nunca para a salvação. Nunca para a salvação. Por isso Cristo teve que vir morrer. Por isso que lá em cima Paulo falou, quando Paulo apelou para a experiência dos Gálatas: ué, vocês nasceram de novo pelos ritos e costumes e coisinhas que vocês fazem da lei, regras e normas e costumes da lei? Ou foi quando vocês ouviram o evangelho que eu preguei para vocês?
Tá vendo? Vocês foram salvos por cumprir regras, ritos, rituais da lei? Ou quando vocês ouviram o evangelho pregado, Cristo crucificado, que eu preguei para vocês escancarado, Cristo crucificado? Entendeu? Então, meus amores, a lei é boa e a gente vai ver isso, mas nunca foi para salvar. Sempre foi para viver em sociedade e para nos guiar a Cristo, para nos esfregar o pecado na cara, para mostrar que a gente não tinha condição de cumpri-la. Então a gente vai entender tudo isso com detalhe. Mas olha só o que vem aqui no versículo 13. Quando Paulo fala assim, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas Paulo está dizendo aqui, ninguém consegue fazer isso. Daí Paulo vem com a frase mais gloriosa que pode existir, no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Depois eu termino a outra parte. Então olha só, quando Paulo fala o seguinte, se vocês quisessem se aventurar a viver pela lei, é loucura, e vai estar sobre baixo de maldição. Mas Cristo nos resgatou dessa maldição. Pelo amor de Deus, gente, Paulo tá falando. Cristo desceu do céu, o Deus encarnado, Deus, porque Deus é Pai e Espírito. Deus não podia descer na terra como espírito, como um fantasminha camarada, né? Para as pessoas entenderem. Então, Deus Espírito encarna num corpo de homem, Cristo homem na terra, mediador, único, Cristo homem, carne, osso e sangue como a gente. Ele vive, ele cumpre a perfeição, ele cumpre. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nas analogias bíblicas, na história bíblica que se completa. Adão era puro, vivo, vivia no jardim, vivo, puro. Ele veio e foi tentado pela serpente, né? A mulher e ele, né? Foram tentados pela serpente e eles caíram. Adão, nosso primeiro representante, meteu a pata e ferrou com todo mundo. Foi tentado e caiu. Aí veio o segundo Adão, veio Cristo, homem, se despojou do poder dele, de Deus. Ele tinha que descer na terra como homem, porque o foco da maldição era quem? Eu e tu, nós não somos homens. Então Cristo teve que descer como homem. Então Cristo vem e ele vive a mesma vida que Adão, só que Adão estava no paraíso, né? Cristo é aquele ditado até comum que usa por aí, no deserto. Ele foi tentado também por Satanás e ele foi fiel. Ele foi o nosso representante. Ele, quando Adão foi tentado pela serpente e morreu, caiu, naquele momento ali Adão nos condenou. Naquele momento ali todos nós caímos na tentação de Adão, do pecado, por isso que todos nós somos pecadores. Agora, quando Cristo venceu a tentação no deserto, todos nós estávamos vencendo com ele. Ele estava vencendo a tentação por nós também. E depois ele passou a viver uma vida de santidade, de obediência, agradando a Deus, respirando Deus, comendo Deus, bebendo Deus 24 horas por dia. Uma vida de santidade, cumprindo a lei, dando a César o que era de César, dando a Deus o que era de Deus, pregando o evangelho, sendo fiel, curando, libertando, botando os costumes judaicos todos de lado, inclusive aqueles mais fortes, que é um dos principais aqui do Gálatas, de guardar o sábado. Jesus foi lá e curou no sábado. Jesus disse, o sábado foi feito, o homem foi feito para o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Colocando tudo, qualquer costume, tudo e qualquer bobagem. Quando os fariseus chegaram e falaram para Jesus, por que os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Jesus foi lá e deu na cara deles. Falou, o que vocês querem com esses costumes de homens? Quando eles foram lá falar, por que os teus discípulos não jejuam? Jesus falou, para que eles vão jejuar se eu tô com eles?
Ou seja, Jesus foi dando na cara dos hipócritas que estavam querendo se aferrar a costumes e leis e costumes e bobagens e deixando o principal de lado. Então, Cristo viveu essa santidade da lei perfeitamente, guiando, orientando, ensinando, cumprindo, obedecendo a Deus em tudo e mostrando o que realmente importava para Deus, mostrando o que realmente valia para Deus, um coração puro, sincero, entregado a Deus. Tudo isso Jesus viveu no meu e no teu lugar. Sabe tudo aquilo que hoje a gente não consegue fazer? Pois é, Cristo viveu tudo isso, Ele nos deixou isso. E para quê? Para tomar sobre si a nossa maldição, porque só um cordeiro perfeito, sem pecado, poderia se tornar pecado no nosso lugar. Porque se Ele não tivesse cumprido a lei, amor, cabalmente ali, eficazmente, perfeitamente, Ele não poderia ter assumido o meu e o teu lugar, como Adão não pôde. Mas ele foi perfeito, e ele se tornou maldito no nosso lugar. Para quê? Para nos resgatar da maldição da lei. Porque a maldição da lei significa o quê? Morte, gente. Foi morte penal, né? Ele morreu no lugar dos piores pecadores, do pior pecador, aquele que merecia a pena de morte, aquele que merecia o castigo. Então é importante você entender a profundidade disso, porque só a pessoa que entendeu isso se arrepende. Não há arrependimento se não há um entendimento de que essa morte foi penal. Ele morreu no lugar de pecadores. Ele não merecia o castigo, ele não merecia a cruz. Mas olha só, olha como isso é muito profundo. Se uma pessoa negar isso, ela está debaixo da maldição, ela está debaixo dessa lei e debaixo de maldição. Ela pode ter nome de rabino, nome de mestre, nome do que quer que seja, mas ela está debaixo dessa maldição. Por isso que a pessoa que entendeu esse evangelho, que ouviu esse evangelho, e o seu coração foi aberto pela pregação desse evangelho, o evangelho da redenção, não os evangelhos por aí afora, que são inventados, né, que são criados por homens, mas esse verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho aponta para a cruz de Cristo, para a morte de Cristo no lugar desses pecadores. Foi morte penal, foi morte substitutiva, porque eu que deveria morrer, e ele morreu no meu lugar, no lugar do Anderson, no lugar de um pecador, de um miserável pecador. Então, veja isso, pense nisso, porque se você não compreender isso, você pode cumprir todos os pontos da lei, e isso não vai te salvar. A lei não foi criada por Deus para salvar, a lei foi criada por Deus para nos conduzir nesse mundo, para nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus, que só Ele poderia cumprir, como cumpriu perfeitamente essa lei. Então, somente aquele que crer nele, que tem esse entendimento, pode ser salvo. Aquele que se agarra a ele como o único meio de salvação. Não existe outro meio de salvação. Por mais que eu seja justo, por mais que eu faça caridades, por mais que eu siga as normas de uma igreja, por mais que eu aperte todos os botões corretamente, eu não poderei ser salvo por essas leis, por essas normas, por esses costumes, regras que os homens impõem sobre as pessoas. De forma alguma. Quem se agarra a isso está então debaixo dessa maldição e será, legalismo, né? Será condenado, né? E não tem jeito, não tem outra forma. Será condenado porque se agarrou a essas normas, a esse legalismo e se defendeu na sua própria justiça. E é importante a gente falar, importantíssimo a gente falar, dentro do contexto do livro de Gálatas, do falso evangelho, do legalismo, de impor coisas para a salvação, como se qualquer coisa fosse ajudar a agregar para a salvação, ao evangelho, que é o único meio para ser pregado, que a maldição que Cristo atraiu sobre ele na cruz, o sacrifício de Cristo,
que ele levou na cruz, que ele fez na cruz, foi um sacrifício perfeito. Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, ele não disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu fiz a minha parte, agora é a vez deles, né, Pai? Agora eles vão obedecer, agora eles vão seguir regras, mandamentos, rituais e blá, 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 blá. Não, não foi isso que Jesus falou. Ele disse: Pai, está consumado. Consumado significa fim, terminado, acabou, está pago, a dívida está paga. O justo pagou pelos pecadores, consumou. Tanto é que a Bíblia fala que ele está sentado do lado de Deus agora. Então não existe, Cristo fez a parte dele e agora eu faço a minha, por gratidão a Deus. Não, pelo amor de Deus, tira essa cegueira espiritual. Não existe, Cristo não pagou a metade da dívida, ele pagou a dívida completa. O que está escrito aqui? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa maldição da lei que era a condenação à morte, condenação ao inferno. Cristo nos resgatou disso. Ele pagou o preço de sangue dele para nos dar isso de graça. Para a gente é de graça, mas para ele custou a vida dele. E ele deu por amor. Ele se sacrificou no meio no teu lugar para dizer: tá consumado. E agora nós somos cara de pau de dizer que agora a gente tem que fazer a nossa parte como se não tivesse sido suficiente. E não existe a boa intenção. Não, mas eu tô fazendo isso por gratidão. Ele fez a parte dele, agora eu faço a minha. Não, pelo amor de Deus, tu tá indo completamente contra o que ele fez. Não existe boa intenção de dizer: ah, não, é a minha parte, é por amor e por gratidão. Não, pelo amor de Deus. O amor e a gratidão é pelo que realmente ele fez, que ele já consumou a nossa vitória, a nossa vida, a nossa ressurreição com ele por toda a eternidade. Então não queira agregar obras à lei, à salvação, não queira agregar coisas àquilo que Cristo já consumou, àquilo que Cristo já terminou. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso, amor. Porque enquanto enquanto as pessoas vivem debaixo dessa lei, elas vão estar tentando a vida inteira. Tentando, se esforçando e falhando de novo. E vão tentar de novo e vão se esforçar novamente e elas vão falhar de novo. Elas não vão conseguir cumprir a lei. De repente você diga: não, mas eu não sou pecador. Tá bom, então você consegue ficar um dia sem pecar? Tá bom, vamos fazer uma prova, né? Um desafio. Você não vai conseguir. Já quebrou a lei. Você tentou, você se esforçou de novo. E você falhou novamente. Não, e assim, amor, ainda que a pessoa consiga cumprir algumas coisas durante, sei lá, uma semana, um mês, um dia, alguma coisa, aparentemente ela cumpriu naquele dia, naquela semana, naquele mês, até ela fez tudo assim certinho aos olhos humanos, tudo certinho. Mas e quando Deus for examinar o coração dela? As intenções, motivações. Qual a intenção de ela cumprir, fazer uma boa obra? Qual a intenção dela por detrás? A motivação dela foi o quê? Chamar a atenção de alguém? Agradar alguém? Se mostrar para alguém? Tá entendendo? Então, aparentemente ela pode até cumprir alguma coisinha durante um tempo, mas e a motivação? O que tá dentro dela? Por que ela tá fazendo aquilo ali? Por vaidade? Por ambição, por chamar atenção, por mostrar que tem uma santidade? Qual é a razão? Foi o que o Senhor Jesus disse, voltando aqui. Ele disse isso. Lembram o que os antigos disseram? Se você adulterar, então você será morto, será apedrejado. Tudo bem, eu digo para vocês. Se você só olhar para uma mulher lá na televisão e desejar, você já cometeu adultério. Então não tem como cumprir a lei. Ou a pessoa nasce de Deus e ela recebe a salvação pela graça dele, porque ele morreu no lugar dela. Ele pagou o preço no lugar dela. Foi morte penal, ele morreu no lugar daquela pessoa. E pagou e justificou aquela pessoa, ou então ela vai
continuar no pecado, não adianta ela cumprir a lei. Ela vai continuar pecando, vai continuar quebrando a lei, ela vai continuar tentando, se esforçando e falhando. Como teve um dia que alguém falou para mim, olha, hoje eu estou salvo. Na semana seguinte, a mesma pessoa disse, não, rapaz, olha, o que eu faço para parar com esse pecado? Ué, não estava salvo, né? Ou está justificado ou não está justificado. Ou então a conclusão que chegamos, e é a conclusão correta, que a pessoa não foi justificada, não nasceu de Deus, está vivendo debaixo de uma maldição, né? Porque aqueles que nasceram de Deus foram justificados por Ele. E não vivem mais com temor, com medo de perder, porque foi justificado, né? Então, isso é uma questão de raciocínio, de inteligência. Se Ele morreu no meu lugar, eu fui justificado, e eu fui regenerado, eu vou viver grato todos os dias da minha vida. E a lei dele estará na minha memória, estará no meu coração, escrito dentro de mim, interiorizado, né? Estará dentro de mim. E eu terei prazer por isso, por ajudar as pessoas, por fazer o bem, por fazer uma caridade, por fazer obras boas, vivas, como agora serão feitas. Se eu fui regenerado. Agora, se isso não aconteceu, a pessoa está debaixo de uma maldição e ela não foi justificada. E ela será condenada, porque não creu na obra do Senhor Jesus, se agarrou às suas obras, se agarrou à lei, se defendeu com a sua própria justiça. Então é isso que Paulo está repetindo aqui várias vezes. Se você percebeu, ele está repetindo isso desde o início das cartas, ele está inculcando isso naqueles gentios e esfregando na cara daqueles judaizantes que estão ali com a intenção não de ajudar ninguém, estão ali com a intenção de impor a sua religiosidade, de impor os seus costumes àqueles gentios. Então veja isso, como isso é de suma importância. Isso é questão de vida ou morte. Literalmente. Porque morte eterna e vida eterna. Ou você está debaixo da lei, ou você está debaixo dessa graça, que é esse favor imerecido de Deus. Então essa lei é boa? Sim, nós vamos falar sobre isso muito, que essa lei é perfeita, mas não vivemos pela lei, a lei não dá vida, a lei não salva, a lei nos conduz, né? Nos mostra o quão incapazes somos de cumpri-la, que não podemos cumprir, é impossível cumprir a lei de Deus. E assim, nós somos salvos por essa fé colocada neste Cristo que morreu uma morte que não é uma morte qualquer. Está escrito aqui, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se vocês forem buscar o entendimento do que realmente aconteceu naquela cruz, e aí eu vou indicar para vocês lá no canal Fundamento, tem como colocar aqui, amor, depois o link do vídeo? Para vocês entenderem o que foi essa morte de cruz, no que consistiu em Cristo se tornar maldito naquela cruz no meu e no teu lugar. Então a gente tem um vídeo aí de 1 hora explicando as 3 horas de trevas na cruz. Não foi qualquer morte, não foi qualquer coisa, não foi qualquer sacrifício que Cristo fez para ele dizer está consumado, e aí agora a gente simplesmente falar, não, eu confio na minha justiça, eu confio na minha obra. Não, espera aí, tu tem que entender o que realmente aconteceu, porque, meu amor, as pessoas não entendem o que aconteceu naquela cruz, elas não sabem. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Isso é fácil entender, isso é fácil. Agora, entender o que realmente aconteceu naquela cruz que ninguém viu, o que aconteceu espiritualmente que ninguém viu, isso é o que tornou Cristo maldito no meu e no teu lugar. E é isso que as pessoas precisam entender, é isso que tu precisa entender, para tu poder se aferrar a essa fé nessa cruz maldita, nessa cruz que levou o nosso Senhor, nosso Salvador a essa morte tão cruel, tão dolorida e tão consumada.
para nos dar direito à salvação. Então, eu convido vocês a ouvirem esse vídeo das 3 horas de trevas na cruz, para vocês entenderem o quão dolorido foi. Para a gente é de graça, mas para Cristo custou a comunhão dele com Deus. Para entender isso, é só você lembrar daqueles filmes de pessoas que foram condenadas à morte e estavam ali caminhando no corredor da morte. Imagine o desespero daquela pessoa. Ela estava condenada à morte, né? Debaixo de uma condenação, mas de repente aparece alguém que vai morrer no lugar dela e tira ela daquele corredor da morte. Sabe lá o que é isso? Nós vivíamos nesse mercado desgraçado do diabo, nós éramos escravos, estávamos mortos, estávamos condenados ao inferno, porque todas as pessoas nasceram e nasceram mortas, elas estão mortas porque o pecado de Adão e Eva passou para todas as gerações, para todos, e todos estão mortos, e todos estão indo por esse corredor, estão indo direto para o inferno. Só que o Senhor Jesus, então, ele nos comprou com o sangue dele. Não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com prata. Foi com o seu sangue precioso que ele nos comprou. E ele nos resgatou dessa morte. E se a pessoa não entender isso, então como que a gente vai conseguir explicar melhor? Porque era assim que nós estávamos, caminhando naquele corredor da morte, indo para o inferno, direto para a morte. Mas ele nos resgatou, ele nos salvou, ele nos libertou desse jugo do pecado, nos libertou dessa morte eterna. Então, eu acho que dá para entender melhor quando a gente fala assim, né, Aline? É um pouco radical, mas é isso. É um pouco duro, né, forte falar assim, mas é exatamente isso. Nós estávamos caminhando direto para o inferno. E ele teve misericórdia. Ele nos revelou a fé salvífica. Ele nos revelou não uma lei, ele nos revelou a fé salvífica, a fé que foi revelada a Abraão. Abraão não merecia nada, lembra? Nós falamos que Abraão era de Ur dos Caldeus, de uma região pagã, nem judeu Abraão era, mas Deus o resgatou, Deus teve misericórdia de Abraão. E a ele, Deus fez a promessa que seria, então, o Filho, que seria, no caso, Cristo, porque a promessa era essa. Então, para você entender melhor o que é essa graça, esse favor imerecido, e uma vez que a pessoa recebe essa salvação, será que ela vai viver de qualquer maneira? Será que simplesmente ela foi salva desse corredor da morte e agora ela vai viver de forma orgulhosa, prepotente, debaixo de um legalismo ainda? Claro que não, porque ela foi salva da morte. Por isso que uma pessoa que nasce de Deus, Aline, ela não vive de qualquer maneira. Ela não vive de forma... Ela não tem um comportamento, sabe, imóvel diante das coisas, de mobilidade, porque, poxa, ela foi salva desse corredor da morte. Imagina que uma pessoa está ali caminhando para a morte e de repente chega uma notícia, olha, fulano de tal, tira fulano de tal daí, porque alguém chegou e vai morrer no lugar dela. Ela foi declarada inocente. Como que uma pessoa vai viver? Como que ela vai viver a partir desse momento? Eu pergunto para você, me responde aí. Como que ela vai viver? De qualquer maneira? De forma orgulhosa? Não, ela vai viver grata porque ela foi salva da morte, ela ia morrer. Agora imagine você, alguém que está indo para o inferno, vai morrer. Eu ia falar isso agora. E vai para o inferno. Como que essa pessoa passa a viver? Né? Como que se ela recebeu vida, ela passou a estar, agora ela está viva, porque ela não está mais morta nos seus delitos e pecados. Eu ia falar justo isso, porque se uma pessoa já é grata por ser livrado da cadeira elétrica lá, que ela ia, por alguém que foi lá e disse, ó, não, ela é considerada inocente,
Agora tu imagina quando isso é espiritual, quando é a vida eterna ou morte eterna, céu ou inferno, na verdade lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E aí que entra, é que às vezes, amor, eu não sei tu, eu vou falar por mim, às vezes eu sinto uma incapacidade de passar isso, de transmitir isso, agora a gente já vai falar aqui do Espírito prometido, que é o Espírito Santo. Deixa eu ler para poder explicar. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé na obra de Cristo o Espírito prometido. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que entra na nossa vida no dia do novo nascimento. E é disso que eu queria falar. Eu me sinto às vezes incapaz de transmitir isso, porque é uma coisa tão espiritual que o Espírito de Deus testifica com o nosso, que nós somos filhos, que nós fomos salvos, que nós fomos regenerados, resgatados do inferno, porque já nascemos condenados lá, e que Cristo pagou o preço naquela cruz, sofrendo toda a ira de Deus no nosso lugar. É algo tão real, tão real, tão real, tão real, que só quem é filho de Deus consegue entender e visualizar isso, gente. Então, por isso que às vezes a gente se sente incapaz de transmitir isso, porque é uma coisa tão espiritual que só o Espírito de Deus pode testificar. Não é o entendimento intelectual, é o entendimento no Espírito. E a alma entende isso, porque o Espírito passa essa informação para a alma. Por isso que ela vive em paz. Por isso que a alma vive em paz, e nós, como pessoas nesse corpo ainda pecaminoso, nós não conseguimos mais viver do mesmo jeito. Não tem como tu ter Deus dentro de ti, o Espírito prometido aqui, Abraão, através de Cristo. Não tem como tu ter a consciência de que esse Espírito de Deus está dentro de ti e tu ser a mesma pessoa. E tu continuar agindo igual. Porque você nasce de Deus, você tem infundido dentro de você tudo isso. Né? Você tem a misericórdia, você tem a justiça de Deus, você tem o prazer na lei de Deus. Está tudo ali. E você não consegue passar tudo que você sabe. Nós sabemos, mas não conseguimos transmitir tudo isso. É impossível. É muito maior que todos nós. E é uma coisa, e é um entendimento tão profundo na alma, no espírito, que faz com que o nosso foco, o nosso objetivo seja Cristo. Sim. E a cruz dele, nada mais. Sim. Nada mais. A gente tem problema, a gente tem dificuldade, a gente passa por lutas, tudo isso, coisa física. Mas espiritualmente, o nosso foco está todo aqui, nesse amor, nessa gratidão, nessa salvação que ele nos deu, que nos tirou do inferno, e agora tudo que a gente quer é viver para a glória dele, focar, pregar esse verdadeiro evangelho. A gente tem desejo de crescer espiritualmente, a gente tem desejo de levar outras pessoas a esse crescimento. A gente foca em Cristo e na cruz de Cristo, e nada mais tira o nosso foco, nada mais tira. Por quê? Porque a gente já foi salvo. Agora a nossa função é esperar Jesus voltar, ou a morte, que a gente não sabe o que é melhor, se ficar vivo esperando o arrebatamento ou morrer, porque se morrer logo, vai logo, né? Assim a gente tem que esperar o arrebatamento e ainda tem que aguentar o mundo, né? Então, mas pelo menos nesse tempo a gente pode ensinar outras pessoas. Então, como dizia Paulo, a gente não sabe o que é mais vantajoso. Mas é um entendimento tão espiritual que só filho de Deus consegue entender. Só filho. E a única maneira desse filho entender isso, ou melhor, que essa pessoa entender isso como filho, é que ela nasça de novo. E para ela nascer de novo, que é a salvação, que é a justificação, é essa aqui. Crendo unicamente naquilo que Cristo fez. A parte disso, a parte de ouvir esse evangelho que Cristo fez nessa cruz, nunca ninguém vai nascer de novo. Ela pode ir numa igreja, ela pode ser líder de uma igreja, ela pode estar 300 anos na igreja, seguir todos os ritos lá daquela igreja, obedecer, fazer tudo certinho. Tudo certinho. Mas se ela não foi convencida dentro do espírito dela do que a única coisa que importa é Cristo e a cruz de Cristo, não vai adiantar. Tudo é em vão, né? Tudo é em vão. E só uma pessoa que nasceu de Deus e foi regenerada por Ele,
ela entende isso, porque ela não passa um dia sem querer falar dessa salvação. Em tudo, todos os assuntos dela, tudo gira em torno dessa redenção. E ela quer falar sobre isso, ela quer falar sobre a salvação, sobre a morte de Cristo, que foi morte penal. Ela quer transmitir isso porque está dentro dela. Ela se torna uma fonte a jorrar, ela quer falar dessa vida eterna, ela quer falar dessa morte que foi morte penal, né? Que o Senhor Jesus morreu pelos pecadores e pelos piores pecadores. Então, nós estamos aqui nessa live e não importa se tem uma pessoa, 2 pessoas, 3, nós estamos aqui, temos a certeza que 1, 2 ou 3, eu não sei quantas pessoas, mas que alguém será alcançado por esse evangelho. Que alguém terá os seus ouvidos abertos pelo próprio Deus, o seu coração aberto pelo próprio Deus. Claro que nós sabemos que quando pregamos o evangelho também estamos preparados para ser atacados. Isso faz parte da pregação do evangelho. Mas sabemos também que alguém esse evangelho vai alcançar e vai abrir o coração daquela pessoa, porque quem tem misericórdia é Deus, quem dá esse dom do arrependimento, quem abre o seu coração para compreender isso é o próprio Deus, né? Não, e agora que eu estava falando sobre isso, 1 pessoa, 2, a gente não sabe quem, é legal a gente falar, né? Porque porque é como o Anderson falou, quem é nascido de Deus, a nossa conversa, o nosso assunto é só falar de Jesus, é só falar da salvação. O que a gente vai fazer? Eu quero ensinar isso, vou ensinar isso. Amor, eu queria gravar sobre isso, o que tu acha? Às vezes ele fala pra mim, vamos falar isso. Nossa conversa é toda essa. E essa semana a gente estava conversando, falando do canal, né, do canal alcançar mais pessoas, que como o YouTube barra esses assuntos, o YouTube não divulga os assuntos, por isso que a gente depende de vocês, né, para compartilhar, para se inscrever, enfim, deixar seu like. Porque o YouTube não faz isso. E a gente falava sobre isso. Puxa, é um assunto tão... A gente estava falando, né, amor, de que quando é uma besteira, né, lá 70 mil visualizações, 100 mil visualizações. Às vezes pessoas vão lá, vêm aqui no YouTube só para repetir o que ela pegou da própria internet. Ela vai lá, estuda na internet, lê lá na internet, é isso, vem e repete. Uma coisa sem espírito, uma coisa sem entendimento, uma coisa mecânica, um monte de visualização. E às vezes o evangelho pregado verdadeiro não tem a visualização necessária. E aí a gente conversava sobre isso, né, amor? E aí até comentei, não, mas o evangelho vai alcançar quem tiver que alcançar. E no dia seguinte, eu recebo a mensagem daquela moça que eu falei agora há pouco. Agradecendo, falando que ela chegou no meu canal por acaso, nunca nem me viu, nem eu nunca vi ela. E ela disse que pela primeira vez ela ouviu o evangelho, pela primeira vez ela entendeu que a salvação é pela fé no que Cristo fez e não no que ela precisava fazer. E várias vezes ela pensou em desistir de viver por sempre estar com medo do inferno. Ela disse, meu Deus, então que eu vou pro inferno logo, mas não fique sempre com esse medo de ir pro inferno. E é isso que as religiões ensinam. Né? Então o canal vai alcançar quem tiver que alcançar, ainda que seja uma pessoa, vai alcançar, como alcançou essa jovem. Então esse é o nosso foco, né, amor? E esse é o nosso esforço. E se você se importa, né, em salvar alguém, então você pode contribuir para isso. Se você quiser, você pode colar o endereço do link, você pode espalhar para que mais pessoas também conheçam esse verdadeiro evangelho de forma límpida, de forma correta, de forma não distorcida ou adulterada, mas esse é o nosso cuidado de pregar esse evangelho de forma correta, interpretada ou na sua interpretação correta. E esse é a nossa preocupação. E é isso que tem que ser feito. E nós queremos contar com a sua ajuda para que ele seja espalhado também para mais pessoas, para familiares, para amigos. Como a Aline falava, às vezes uma piada ganha milhões de visualizações. E aquilo que deveria chegar para mais pessoas não chega, que é a pregação do verdadeiro evangelho. Então,
que você então faça chegar também aos seus familiares, aos seus amigos, à sua lista de transmissão, essa mensagem, essa pregação do verdadeiro Evangelho. E nós, na semana que vem, estaremos falando sobre o porquê Deus deu a lei, né? Para que Deus deu a lei? Porque essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Então, por que Deus nos deu a lei? Se o plano de Deus, desde o início, era a promessa, era Cristo, por que Deus nos deu a lei? Então, nós estaremos respondendo essa pergunta e falando sobre esse assunto, sobre a lei de Deus, porque Paulo aqui, nos próximos versículos, a partir do versículo 15, ele entra então nesse assunto, porque essa era a tensão entre Paulo, os judaizantes e aqueles gentios, né, Lina? Exatamente. A gente vai entrar com profundidade nisso, né? Porque a explicação de Paulo, vou explicar para vocês para que foi a lei, né? Porque, meu Deus do céu, não dá para entender. Será que vocês não entenderam ainda que pela lei ninguém é justificado? Então deixa eu explicar para vocês o que é a lei, para ver se entra na cabeça de vocês. E aí ele vem com todo o ensinamento que a gente ensina semana que vem. De antemão, a lei é perfeita, né? Porque muitas pessoas dizem assim, não, então a lei é má? Não, Deus, má somos nós. Então Deus criou a lei para quê? Gente, Deus se arrependeu dessa lei? Não, a lei é perfeita. Deus não se arrependeu de ter criado a lei, e a lei teve a sua função, a lei teve o seu propósito. E ela foi criada, de fato, por Deus. E nós vamos falar mais sobre essa lei na próxima live. É aquilo, né? Deus é Pai e é Senhor. Pai coloca regras e leis dentro da casa. Senhor coloca regras e leis para os seus servos, né? Então, Deus é Pai e é Senhor. Então, ele tem todo o direito de colocar regras e leis, né, na casa dele, para que não haja bagunça, para que não haja desorganização. Então, ele tem o direito de fazer isso. E nós, como servos e filhos, temos a obrigação de responder isso. Só que o detalhe é que ninguém tem a capacidade de fazer isso, porque tá todo mundo morto, né? Então, daí é que entra Cristo na história. Essa cruz que a gente acabou de falar. E vamos ver semana que vem um pouco mais sobre isso. Eu quero fazer uma oração, nós vamos orar por todos vocês. E se você ainda não curtiu, você não deu o seu like, é importante, porque o seu like faz com que a ferramenta do YouTube entenda que esse vídeo é importante. Ele vai então impulsionar esse vídeo, vai fazer chegar para mais pessoas. Então, antes mesmo da oração, dê aí o seu like, aí, o seu joinha, né? Faça aí um comentário, bota a mãozinha aí, o joinha também, para que o YouTube, então, ele possa impulsionar esse vídeo. Vamos agora entrar na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa presença, meu Deus, e nos colocamos aqui, meu Pai, para avisar, para alertar as pessoas, meu Deus, com respeito ao falso evangelho. Nós não estamos aqui apontando o dedo para ninguém, mas nós estamos aqui para pregar a Tua palavra, para mostrar, meu Deus, a realidade que o Senhor sempre quis mostrar por meio da Tua palavra, mas como ela tem sido distorcida, adulterada, meu Deus. As pessoas são enganadas facilmente. Mas eu te peço agora por todos aqueles que vivem confundidos, que vivem, meu Deus, debaixo de legalismo, debaixo de uma mentira, meu Pai. Aqueles que estão vivendo, meu Deus, como cegos, que não conseguem enxergar nada, que o Senhor tenha misericórdia. E o Senhor, meu Deus, venha abrir os olhos, venha fazer com que seja removida essa venda dos seus olhos, que o seu coração endurecido seja quebrantado, meu Pai, porque só o Senhor tem o poder para fazer isso, meu Deus. Assim como o Senhor se revelou a nós, se revele a essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor veio para se revelar aos que não são nada, aqueles que
não são nada, os pecadores, aos piores pecadores, meu Pai. Então essa pessoa que está agora, meu Deus, obscurecida, essa pessoa que se encontra caída, prostrada, essa pessoa que se encontra confundida, meu Pai, que o Senhor possa iluminar a sua mente, meu Deus, e se revelar a elas, meu Pai. Eu te peço pelas famílias, pelos doentes nos hospitais, pelos presidiários, por aqueles, meu Pai, que pensam até mesmo em tirar a própria vida por conta dos problemas que ela tem vivido, sendo que o problema maior que ela tenha dentro dela, meu Pai, o vazio, a morte espiritual. Meu Deus, que o Senhor agora estenda as tuas mãos, meu Pai, e que os olhos dessa pessoa sejam abertos, que a tua misericórdia chegue até elas, meu Pai. Nós te pedimos por todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que crer, diga amém, e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês e nós estaremos na próxima terça-feira, então, trazendo esse assunto à tona. Por que Deus nos deu a lei, né, Aline? É isso aí. Um abraço a todos vocês, uma excelente noite e até a nossa próxima live. Tchau, gente.